Fala galera do Mandou Real, muito bem-vindos, muito bem-vindas, vocês todos e todas aqui. Nós aqui estamos recebendo um convidado especial nesse episódio, com toda a pompa. Vamos receber Richard Bromberg, diretamente da Terra Santa, diretamente de Israel. Você que quer conhecer, você que quer ouvir um judeu falando em português, diretamente de Israel, é hoje, nesse episódio, nesse programa, nesse Mandou Real. Ele vai conosco aqui, mandar real também, falar sobre vida, falar sobre mágica, por que não? Talvez sobre música, talvez sobre arte e trazer muita coisa boa para nós aqui nesse episódio. Então eu quero já deixar com vocês aqui a palavra para Richard Bromberg, mais conhecido cantor, apresentador, locutor, um homem artístico em todos os sentidos e mais conhecido como meu primo. Olha que legal, essa parte para quem não conhecia, Richard Bromberg, meu primo, morando em Israel, hoje aqui comigo no Mandou Real. Então vai lá, Ri, manda real aqui para nós. Essa é a melhor parte de tudo que você falou. A melhor parte é seu primo. Meu primo, é a melhor Pode parte. apagar tudo o resto, deixa só meu primo. Não, Fala eu sou aqui, seu tudo fã bem, querida? demais, 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 Não, demais. a recíproca é verdadeira. E diretamente da Terra Santa, diretamente de Israel, nós vamos conversar hoje com Richard Bromberg. Ele é tudo isso que eu falei e muito mais. Vocês vão conhecer aqui um pouco da história dele, trazendo atualidades, trazendo a experiência que ele tem de vida em Israel e vai comentar um pouco aqui com a gente. E mais do que isso, ele é, além de cantor, compositor, intérprete, entrevistador, ele é também mais conhecido como meu primo, para quem não sabia, o Richard Bromberg. Então manda real hoje aqui conosco, Richard Bromberg, diretamente de Israel. Então vem aqui e manda tudo, Ri. Fica à vontade. Mandando a real, primo querido. Ó, você apaga tudo que a gente Maravilha. falou antes, você falou das coisas que você mentiu um Paga pouco aí nada, do começo. não menti nada. Deixa só o primo que já tá ótimo Ah, já. você sabe Fala, que eu sou querido. seu fã, sempre fui. Puxa, eu Eu sou. também, você sabe que eu também. É um prazer poder entregar só um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, da experiência Que que eu tenho legal. aqui em Israel e dividir com a tua turma aí. Puxa, um prazer, um prazer. Obrigado pelo tempo aí, né? Eu sei que você está no meio do trabalho, são 5 horas a mais aí. E então vamos lá, aqui é de manhã no Brasil, mas você já está à tarde aí, né? Deixa eu ver. É à tarde, já que horas são aí? Sim, sim, já estamos aqui, são 2h20. São 12h20. 2h20. Perfeitamente. Então, é isso aí. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco do que é a vida em Israel. E talvez até não apresentei como mágico, mas ele também é mágico. Então, talvez tenha um pouquinho de mágica aqui, daqui para frente, nesse episódio, ou talvez no próximo. A gente vai sentir aí como é que vão rolando as coisas aqui, como é que vai o clima. Mas ele, assim, é Sim. impressionante. Cada coisa que ele faz é tudo muito bom. Da última vez que a gente se encontrou, ele estava aqui no Brasil. E foi recentemente, né, no final do ano passado, e ele participou de um evento dele mesmo, né, no Bourbon Street. Já deixo aqui a propaganda para o próximo, porque eu sei que vai ter nesse ano, né, e se Deus quiser vai ser esse ano Vai, de vai, novo. vai. E ele faz um musical lindíssimo do Frank Sinatra, é um tributo a Frank Sinatra, e chama Blue Eyes. É um evento assim, depois eu coloco uns cortes aqui, talvez até uns takes aqui no próprio programa, se eu conseguir na edição aqui, eu coloco uns takes do Blue Eyes. E impressionante o que esse cara canta, impressionante, e até os convidados também, muito legal, o pessoal que estava com ele ali, e é assim, excelente, excepcional. É um cara realmente que eu quero deixar que ele fale mais aqui para vocês conhecerem essa experiência toda e saberem do que se trata. Essa mais uma vez é a essência brasileira. New York, I'm gonna wait in the city that doesn't sleep. To find my king of the hill, the king of the one, the top of the list, king of the
E aí, qual é a novidade? O que você está fazendo aí em Israel? Conta para nós como é que está a vida, o trabalho, a Então, família. Quero saber então de antes, tudo. antes de falar como tá, acho que é legal explicar como é que eu cheguei Como é que aqui, você né? chegou? Como Melhor é que a ainda. gente chegou, é. Vamos lá, vamos lá. Então, o meu irmão, né, o Bernardo, ele mora aqui, vai completar 9 anos no final desse ano, e ele mudou para cá em 2013. Eu tinha uma pequena agência de publicidade e eventos aí em São Paulo durante muitos anos, mais de 20 anos. E, na verdade, eu vou puxar o tema para uma coisa que é muito sensível, acho que para muitas pessoas vão se identificar. Sim, Às vezes a gente tem alguns obstáculos na nossa vida e a gente tem que fazer escolhas, né? A gente tem claro. que viabilizar opções e a gente tem que fazer algumas escolhas. E foi o que acabou acontecendo comigo. Meu irmão já tinha vindo para cá e 2 meses depois que ele já tinha se mudado para cá, infelizmente a gente descobriu que meu pai estava no início de um processo de Alzheimer. E eu com as minhas coisas aí no Brasil, meu irmão vivendo aqui, ele não tinha mais como voltar para o Brasil para me ajudar. E infelizmente é uma doença que não tem controle, você consegue amplificar o tempo da pessoa, mas você não tem a cura para essa doença ainda, né? Chegou um momento que ficou muito inviável continuar no Brasil só cuidando dos meus pais sem a ajuda do meu irmão. Então, aos poucos, a gente começou a fazer uma pesquisa em cima de Israel, como meu irmão já estava aqui, Sim. e o primeiro objetivo foi mudar para cá para unir a família de novo, né? Então, a gente teve uma experiência rápida de 2 semanas em 2015, sendo que meu irmão tinha mudado em 2013, quando a gente descobriu a doença do meu pai. Depois a gente veio para cá em 2016, quando meu filho mais velho, Johnny, ele fez o bar mitzvah dele, que é a maioridade judaica, com 13 anos. Ele fez o bar mitzvah dele aqui em Israel. A gente teve a honra de poder fazer o bar mitzvah dele no Muro das Lamentações. Demais, hein? Que Meus história. pais tinham vindo de novo para essa viagem para cá. É uma experiência assim inesquecível. E aí a minha esposa tinha vindo pela primeira vez em 2016 comigo, a Fernanda. E aí a gente começou a pensar na hipótese de juntar a família de novo. E, e é um processo que demorou 2 anos para a gente preparar tudo e se preparar para essa mudança que Claro. a gente também não sabia o que ia acontecer. Mas a gente veio com uma coisa que acho que é o imprescindível. A gente veio com muita vontade de dar certo aqui. E Puxa, a isso gente é já bom. sabia que os obstáculos iam aparecer. E foi o que aconteceu. Em maio de 2018, a gente embarcou. Dia 28 de maio, a gente embarcou para cá. Vai completar 5 anos agora, em maio desse ano. E foi uma experiência, continua sendo uma experiência muito intensa em todos os sentidos. Então, a minha esposa era jornalista e já era cantora lírica em São Paulo, para alguns teatros em cidades do interior de São Paulo. E eu, como eu já tinha dito, eu tinha uma pequena agência de publicidade e eventos. Então você vem para cá, você vem para uma vida nova, para um país completamente diferente. Então a gente vem para cá com as experiências que a gente teve no Brasil, mas Israel é um país, mesmo sendo judeus, a cultura é um pouco diferente do que a gente conhecia no Brasil. Claro, claro. E a gente sabia que quando a gente chegasse aqui, a gente ia ter que guardar todo esse conhecimento que a gente tinha. Minha esposa era cantora de ópera aí no Brasil, em São Paulo. A gente fazia vários espetáculos para Sesc, SESIs, para algumas prefeituras de cidades pequenas. Sim. E eu, como tinha dito já, eu tinha a minha agência de publicidade e eventos. Então a gente sabia que a gente com certeza iria usar todos esses skills, mas a gente não sabia quando. Então, quando a gente chegou em Israel, nos primeiros meses, a minha esposa trabalhou como assistente de professoras de jardim da infância Olha só. durante alguns meses, e eu trabalhei com mudanças de apartamento. Eu fazia mudança de apartamento, carregava cama, geladeira, sofá, e um amigo do meu irmão tem uma empresa de mudanças, e quando eu cheguei ele me ofereceu isso. Então, em alguns dias vagos, entre o estudo do hebraico, porque isso era uma coisa também que o governo daqui oferecia para a gente nesse pacote de mudança para cá, de Que estudar a legal. língua para se adaptar um pouco mais rápido. Claro. As aulas de hebraico começaram a ficar um pouco mais afastadas, porque eu tinha que me dividir entre esse emprego temporário para conseguir fazer um caixa e entre ajuda com meus pais também, porque eles vieram comigo
mas logo que a gente chegou, meu pai ele começou a ter uma confusão mental muito maior. Então eu e meu irmão, a gente tinha que dar um Desdobrar, né? respaldo, né? Dar um apoio para minha mãe e para o meu pai. É. Imagino, E trabalhar aí, e dar essa quando a força. gente chegou em maio, né, Sim. E a gente chegou em maio, quando foi em outubro, eu voltei para o Brasil para um trabalho, um cliente meu e uma agência que eu ainda atendo até hoje aí no Brasil, como suporte de eventos. Então, eu dou palestras motivacionais com mágica, onde eu envolvo a música também, como você falou, Cris, aí no começo. Fiquei uma semana no Brasil, voltei para cá, e aí comecei a espalhar meus currículos, porque aí no Brasil, além da parte de publicidade e de eventos, eu também trabalhava com a parte de produção de conteúdos em vídeo. Sim, eu lembro. E aí consegui um emprego em janeiro de 2019. Eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo na cidade de Natânia, que é uma cidade praiana, que é hoje onde eu moro, inclusive. E a minha esposa, em outubro, novembro, ela conseguiu entrar na Ópera de Tel Aviv, no coro da Ópera de Tel Aviv, que é onde ela Sim. está até hoje. Ah, ela é Então, quando a demais, né? gente. Ela é. Depois a gente põe um videozinho dela aqui também para Oi, mostrar um legal. pouquinho. Vou Oi, mostrar um legal. pouquinho. Fernanda canta demais, é impressionante. É, É outra e região realmente do canto, né? Do lírico. É uma... sim, sim. E ela fazia parte da minha banda, da nossa Ela banda, é né? o mezzo, né? Que era o Mezzo quadra. soprano. Ela é mezzo-soprano, mas ela cantava popular. Ela cantava Sim, na minha banda que a gente teve durante mais de 25 anos aí no Brasil. claro. Gravamos CD, fomos num programa do Jô Soares, Sim, é, dividimos o CD com alguns artistas. Foi bem legal a experiência que a gente teve. sim. Mas voltando à parte de Da quando a vida, gente conseguiu se posicionar sim. na nossa parte de emprego aqui em Israel, é óbvio que o psicológico ele fica muito melhor, porque você volta para uma, eu vou chamar de zona de conforto, Uma e que você prova para estrutura. você mesmo que você consegue atingir o mesmo objetivo que você tinha no seu país de origem num país novo. E isso é Exato. um acalanto para a tua parte psicológica e para a sua alma também, porque você Claro, mostra para você mesmo que você tem valores que você conseguiu carregar sim. além do seu continente, né? Claro, e tudo isso é fundamental, porque imagina, eu tô falando aqui para, tô mandando a real pra galera, você que pensa que em morar em outro país e ter uma vida diferente, né, sair do Brasil e tal, às vezes pensando que vai fugir da situação atual para encontrar talvez conforto em outro país, em certos sentidos, até o Richard pode me ilustrar um pouco melhor e dar esse exemplo. Em certos sentidos, até você consegue esse conforto, você consegue em um momento um alívio de algumas dores que você tem aqui no Brasil. Por exemplo, não sei, previdência privada, situações que você tem que pagar aqui no Brasil. Em Israel, eu tenho certeza, ele já comentou alguma coisa que ele consegue, né? Assim, uma escola mais barata ou até talvez sem custo e de altíssima qualidade. Tem o Krav Maga, né? Tem as artes marciais, né? Sim. De Israel, e tem o Johnny, que eu sei também, que é o filho dele, que tá super bem no exército. Imagina, ele e exército lá não é essa coisa de servir o tiro de guerra aqui e ir pro batalhão limpar, lavar carro, cortar grama, não, não. Lá exército é pegar realmente na arma aí pra faixa de Gaza, né? Que tá ali, quantos quilômetros daí? Acho que onde você morava tava Três mais horas perto daqui. ainda. A gente está 3 horas. 3 horas. 3 horas da onde a gente mora hoje. Mas, como você falou, Cris, quando a gente decidiu mudar para cá, nós entramos com um planejamento de viagem empresarial que chama Aliá, que é Sim. quando você vai atravessar, que é o significado, né? Uhum. Então, o governo de Israel ele te dá um respaldo entre 6 meses e um ano para você se estabilizar aqui, para você produzir para o país, porque o país precisa de gente nova para continuar a construção de Israel. Um Então, respaldo, eles te inclusive, dão, financeiro, né? Uma ajuda inclusive financeiro. financeira. Ó, que legal. Sim, sim. Então, durante os 6 primeiros meses, a gente recebia um salário médio do governo para as Certo. necessidades básicas que a gente tinha aqui, além das aulas de hebraico. E automaticamente, quando a gente entra aqui, a gente já entra com os direitos de um cidadão como se a gente tivesse nascido em Israel. É um país Então, de para você primeiro ter uma mundo, né? É ideia, diferente. A então para valorização você da ter, pessoa, né? Você se sim, sente valorizado, né?
Não, você se sente valorizado e você cidadão, automaticamente já se sente parte do país, parte da que é o mais cultura local. importante, né? Porque Sim, você sabe que você é importante para a construção, para continuar a construção do país. sim, que é o Então, pertencimento, né? Você se sente pertencente exata, você não está completamente exatamente. deslocado, né? Porque imagina um imigrante, né? Uma pessoa que chega no país e não é bem recebido ou não tem aquela acolhida, né? Nenhum E agora, suporte, não tem nenhum sim, suporte, zero, né? Um imigrante, imagina aqui no Brasil, venezuelano, né? Chega aqui, o pessoal fica, os congoleses, ficam aqui na Praça da Sé e não sabem o que vão fazer, procurando emprego. Então é sim. completamente diferente, né? É uma outra estrutura, uma Então, situação. ainda falando do suporte que a gente recebe, as crianças também recebiam uma ajuda financeira, Olha cada que legal. filho recebia uma cota, mensal. E as escolas aqui, elas, até a idade até chegar na faculdade, elas são todas públicas. Elas Sim. são todas públicas. Olha. E o colégio público é como se fosse um colégio particular. Óbvio que todos os locais aqui são, nada é perfeito, mas só para vocês terem uma ideia, uma escola até o colegial aqui, você vai pagar uma média de 1.000 shekels, a moeda daqui chama shekel. Hoje ela vale 1,5 do real, então ela vale mais. Sim. Para comprar um shekel você teria que gastar 1,5 reais, 1,50. E uma escola por ano, até o ensino médio, né, até chegar no final do ensino médio, você vai gastar uma média de 1.000 shekels por ano. Então Olha. você gasta menos de 100 shekels por mês para o seu filho estudar num colégio, isso com todos os passeios do ano inclusos, porque eles levam muitas crianças para conhecerem o país, para criarem esse laço Laço. com tudo, com a cultura, com as coisas que existem aqui. Todo mundo sabe que Israel, são as três maiores religiões do mundo, estão concentradas aqui, né? Não, e Que é é, a católica, claro. a judaica, a católica e a islâmica. Então, as três religiões você encontra aqui em Israel. E por incrível que pareça, eu já sei que convivem harmonicamente, né? De uma forma harmônica. Aliás, você tem amigos Harmonicamente, aí que são curdos não ou só. turcos ou Não, para você ter uma ideia, árabes, né? a minha gerente do banco é uma árabe. Hum. As pessoas que cuidam do escritório onde a gente trabalha, em Hanana, que é uma cidade central de Israel, vários árabes trabalham lá e a gente vive numa super harmonia. Super harmonia. Nas regiões de conflito, onde a imprensa divulga mais, existe o conflito normal que todo mundo conhece, mas infelizmente todas as notícias que chegam daqui para o Brasil, elas chegam super, enviesadas, né? Dependendo do Exato. veículo que divulga a notícia, eles sempre puxam para um lado, infelizmente, na maioria das vezes, Israel sempre é muito atacado. Sim. Mas aí a gente liga para os amigos e faz a nossa Não, parte nada para disso, né? Já informar. fala, puxa, não é? Não, a gente manda a real do que Manda acontece aqui em real, Israel, manda a exato. real, Manda e aí real. tenta mostrar um pouquinho do que realmente acontece aqui. Mas, assim, no geral, o convívio é muito pacífico, Gente muito muito boa, né? pacífico. O pessoal muito amoroso. Dos dois lados, dos dois É, lados. você Para comentou ter que uma ideia, quando vocês chegaram, para ter uma. levavam comida, né, para receber aquela coisa meio, recepção meio americanizada, né? Sim, Meio... sim, a Mas gente o ficou bolo com um leva com um problema. plastiquinho em cima, só assim. A Nem gente ficou com comer. um problema na internet do nosso apartamento durante uns 3 ou 4 meses. A nossa vizinha de porta, um dia eu encontrei com ela na rua, ela chama Nathalie, a gente é amigo até hoje, mesmo a gente tendo mudado de cidade, a gente conversa muito todos os meses. E aí eu falei, Nathalie, a gente está com um problema na internet da nossa casa, já faz um mês e meio que a gente não consegue, a empresa vai lá instalar e dá problema. Ela falou, mas por que você não me falou antes? Ela pegou e passou a senha dela, da internet dela, para a gente usar. É igualzinho no E Brasil. minha mãe, até hoje, ela recebe comida como doação toda semana de um grupo, de brasileiros ou de colégios que tenha comida para as crianças diárias, e toda comida que não é consumida naquele dia, eles distribuem para as pessoas que precisam pegar comida em Legal. vez de jogar fora. E Claro. existe um grupo de voluntários na cidade que minha mãe mora, que Colhe isso. todo dia tem um grupo, recolhem e eles distribuem para quem precisa. Olha que Então, legal. esse sentimento de pertencer e de também fazer a sua parte, porque depois que você está aqui já há um tempo, você começa a fazer a mesma coisa para os Sim. outros que chegam. Você se sente E isso quase é que uma na coisa, obrigação, né, de entregar o seu melhor para as pessoas, mas aprender da mesma maneira. E vira mas é cultural. natural. É cultural e é natural. As pessoas fazem isso mesmo por aqui, né? Sim. É uma vida corrida, assim, as pessoas trabalham muito aqui. As crianças já se tornam independentes muito, mas muito assim, desde muito cedo. Servem no Mas assim, exército, né, inclusive.
Você até comentou o Johnny, né, o meu filho mais velho, hoje ele tá no exército, mas ao contrário do que todo mundo imagina, o exército de Israel é um dos exércitos mais bem preparados hoje do mundo todo, né, uma Sim, força bélica inteligência, muito, força muito bélica, consistente de tudo, pesquisa. mas o exército de Israel, ele é como se fosse uma empresa. Então Sim, ele tem todos os departamentos que uma empresa teria que ter. Então hoje o Johnny, ele lutou muito para estar nessa área que ele conseguiu. Ele trabalha no audiovisual, Doversal. né? Ele mexe com a parte de vídeos Vídeos. do exército. Ou seja, Então campanhas tudo do que é exército de divulgação e de de demonstração divulgação para estruturais para mostrar mostrar os e tanques até mesmo funcionando. não, e até mesmo para chamar os jovens, para explicar para os jovens o que é o dia a Funciona. dia no exército e também, infelizmente, nas épocas de conflito, a gente teve agora semana Tá, né? passada uma série de atentados aqui em Israel. Então, ele faz a parte de animação de efeitos especiais, de pós-efeitos na edição. Então, você imagina que Israel foi atacado em um determinada região, tem Sim. que se mostrar o mapa, e aí tem que mostrar dentro desse mapa o que aconteceu. É o departamento do Johnny que faz essa parte. Então, semana passada, ele infelizmente teve que dormir 3 noites na base, que foram as noites que a gente teve os atentados aqui. E Uhum. todos esses vídeos, eles vão para vários setores diferentes. Mídias sociais, vai para TV aberta, inclusive TVs de outros países. Então, vídeos que eles produziram semana passada, vai para uma grande parte vai para a imprensa mundial, inclusive para a TV árabe, para Al Olha, Jazeera, passou o vídeo sim, que eles produziram. Então, mas voltando ao conceito geral daqui de Israel, todo mundo se sente parte do sistema. Então, veja só, um jovem com 19 anos que está no exército, ele já está produzindo para o país, dentro da expertise dele, fazendo parte do exército, ele se sente útil ao útil país, ao fazendo sistema. alguma coisa que realmente está sendo usada pelo país. Claro, Então, esse sentido, esse sentimento de pertencer e de se emprestar para uma causa sim, é uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente nunca teve, né? exato. São E, poucas as e causas que as pessoas aderem mesmo e lutam por, né, sim, e sim, vivem. Um pouco agora o brasileiro se engajou um pouco, né, na política recentemente, começou a perceber sim, os problemas todos no Brasil e, poxa, peraí, eu tenho voz sim, eu tenho um representante da minha comunidade, eu tenho um vereador, eu tenho claro, um deputado, né, e começou a cutucar esse pessoal e movimentar, né. Agora a gente está, não sei se você sabe, você deve estar acompanhando bastante, mas a gente, sim, hoje mesmo, né, a gente está gravando esse programa aqui, ao mesmo tempo a gente tem aí em curso uma votação aí para eu escolher sei. o Lá em novo Brasília, representante, sim, exatamente, presidente do do Senado. presidente do Sim, Senado, que isso, sim, assim, o brasileiro era completamente desligado para isso. Essas votações aconteciam na calada da noite, o pessoal escolhia entre eles. ninguém nem, Vamos lá, agora vai você. Agora não. Então tem o povo ligado aí. Então a pressão está sendo grande para mudar esse sistema, né? Tirar esse tal sim, Rodrigo Pacheco, que é o atual, né? E colocar sim, a sim, novidade, né? Justamente o Marinho lá, que é totalmente o diferente. Rogério Marinho. Rogério Marinho. Então, a ideia é justamente as pessoas acordarem para certas situações, né? E também a Então, nossa função aqui, aqui é isso, é passar então, essa isso, realidade. esse assunto que você puxou, ele vai um pouquinho de encontro do que a gente, de um resumo de tudo que a gente está falando, Cris. Eu estou falando de experiência. Claro. Então, na verdade, você não precisa mudar de país para mudar a sua experiência dentro do ambiente onde você vive. Sim. Você tem que fazer uma mudança que a gente chama de mindsetting. Você tem que começar a pensar de um jeito diferente, aonde você Diferente. pode se colocar dentro de um cenário que você pode acrescentar para você, para sua família, para o seu país de uma forma geral e fazer a diferença. Quando você puder fazer diferença, o sentimento que você tem de resposta sem querer nada em troca, ele é tão Sim. legal, sabe, é uma coisa que te Verdadeiro, traz né? um bem-estar, é uma coisa que te traz um bem-estar muito legal. E Muito. assim, desde que a gente chegou aqui, a nossa experiência, ela tá sendo nesse sentido de conquistar o nosso espaço, de conseguir emprestar os nossos skills, né, os nossos conhecimentos para as coisas que a gente faz aqui, a gente realmente está sendo muito abençoado. É óbvio que Enriquecido, né? Eu imagino. Você se é, sente é, enriquecido, é. valorizado, né? Essa, Crianças, as essa pessoas. semana, essa semana mesmo eu tive uma reunião com o CEO da minha empresa e a gente sempre tem um feedback do que aconteceu no ano anterior, né, e para esse ano, quais são as perspectivas. A empresa que eu trabalho, ela está crescendo muito e eu faço parte da criação de conteúdo em vídeo e da parte de criação de marketing nessa empresa. E durante a reunião até eu comecei a chorar na frente do meu CEO, É, porque imagino.
Não, porque eu comecei nessa empresa vai fazer 3 anos em julho. E aí, conversando com ele citou lá um momento, ele falou: Você lembra quando você começou com a gente e você tinha uma pequena participação só, cara, passaram nem 3 anos ainda, e olha onde a empresa chegou e olha onde você chegou junto com a empresa. Legal, isso é Então, assim, maravilhoso, né? a carga emocional que vem, ela de vez É em quando, muito ela é muito positivo grande. e muito grande. Mas isso, mas isso pode acontecer sem você ter que mudar de país. É que para nós aqui, cada feijãozinho que você conquista ali dentro da latinha faz uma diferença muito grande. Mas a gente tinha Ah, esse sentimento no Brasil também, não como aqui, mas a gente às vezes tinha. Mas pode ser uma coisa mais corriqueira, pode ser uma coisa mais cotidiana. então, até mais E a, simples, né? Sim. E aí, como você tinha comentado no começo, que eu também sou mágico, né? Eu saí do Brasil já fazendo mágica profissionalmente para empresas, com palestras motivacionais desde 2010. Grandes Cheguei aqui empresas, também. né? Empresas Cheguei aqui, dessas eu da área também, sim, química, da área empresas. médica, Sim, eu grandes, atendi muito grandes, tempo grandes. Alpargatas, Sim, atendi sim. muito tempo vários da indústria farmacêutica, como Apsen, Pfizer, Boehringer Ingelheim, as maiores, e era muito parceiro de muitas empresas aí também. Então, Sim. indiretamente, eu trabalhava com outras grandes marcas. É, Sabe, o que eu queria só para dizer. vocês saberem aqui, os eventos que ele faz, né? São esses eventos que as empresas se reúnem num resort, num hotel, ou num hotel aqui em São Paulo mesmo, e fazem aquela coisa de 3 dias, 4 dias. Ele vai Uma lá, convenção. uma convenção, e ele faz o show, né? Ele é o mestre de cerimônias, ele faz toda essa parte do mise-en-scène ali, a parte de Sim, áudio, som, vídeo, e coordena tudo e as brincadeiras no palco, essa coisa do stand-up, né? O Richard também é comediante, também é tudo isso. É muito mais, as coisas vão fluindo. Mas, cara, você falou do mindset, queria só voltar nesse ponto que eu acho que é importante para claro, pegar para nossa audiência aqui, porque a gente está muito ligado nesse ponto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento né, de realidades, né, diferentes, essa abertura mesmo de mente, e a gente quer realmente mandar real para vocês. Então, essa mudança de mindset, eu acho fundamental a gente frisar bem que, como o Richard falou, ela pode acontecer aí na sua cidade, pode acontecer aí no seu negócio, ela pode acontecer na sua vida financeira, ela pode acontecer no seu relacionamento em família, porque muitas vezes não é a sua esposa que está sendo o problema para você, muitas vezes é como você encara e principalmente até como você reage ao tratamento que a sua esposa te dá, ao tratamento que o seu chefe te dá. Imagina se o Richard tivesse tido alguns comportamentos, talvez como ele aprendeu no Brasil ou como ele sempre foi, né? Essa coisa do sempre fui assim, eu vou viver assim, eu sempre sim, fui assim, a síndrome de Gabriela, né? Aquela coisa que os grandes sim. pesquisadores. Ah, E eu o ser jeito, humano, né? Eu e o nasci ser assim, humano, eu Cris, vivi ele assim. sempre tem, ele tem o poder da resiliência, né? De passar por uma dificuldade e depois ele voltar à posição que ele estava antes. Isso. Mas ele também tem o poder de aprender com os erros Evoluir, né? Não só voltar à e posição sim, anterior. exatamente. Isso aqui é Então, o assim, desafio. ó, essa troca de mindset em que a gente teve que ter quando a gente chegou aqui, como eu falei da nossa experiência inicial, de deixar todos os nossos conhecimentos que a gente tinha e fazer trabalhos que no Brasil seriam considerados como trabalhos secundários ou terciários, Não, aqui cara, qualquer peraí. empresa. Vamos mandar real. Você deixou tudo para trás, cara. Você deixou o Brasil inteiro, tudo que Sim, você viveu aqui, tudo que a sua família sim, viveu, seus contatos, a gente e outras pessoas da família queridas, né? sim, Aquela choradeira toda. Levou os cachorros, levou tudo. Imagina, eu tava no dia, no dia que você sim. foi viajar, Ajudou um montão. imagina. Sempre, Mas né? e Sempre. ali, né, os cachorros, né, e aquela sensação, né, do desapego com o passado, né, isso é uma mudança de mindset, assim, fenomenal, né, que, Então, mas claro, em alguns casos ela ela, pode ser até muito negativa, né, a pessoa não consegue se libertar então, daquilo e vira um ostracismo, vira uma depressão, né, então é contra isso que a gente tem que lutar. Então, você tinha falado às vezes não é a esposa, não é o seu problema, né? Ou o seu chefe, você tem que se autodescobrir e tentar se autoajudar para que as coisas caminhem de uma forma melhor. Eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre a possibilidade da mudança para Israel, isso foi em 2016, entre 2016 e 2017. Numa das vezes eu citei com o rabino, que era o meu rabino em São Paulo, da sinagoga que a gente frequentava, Uhum. para falar sobre a nossa ideia de fazer a Aliá, né, de migrar para Israel. E aí a gente conversou durante um bom tempo e ele falou para mim: só vá se a sua esposa concordar. Só tome a iniciativa se a sua companheira Mesmo tiver acordo. no mesmo pace que você, no mesmo Mesmo ritmo né? que você. Sim. Porque
porque o passo de você mudar de país, ou de você mudar de uma atitude que dependa do seu cônjuge, né, ou do resto da sua família, você tem que entender muito bem que quando você chega nesse novo lugar, se uma peça do quebra-cabeça não funciona, Casa cai. todo mundo, todo mundo não vai Dona, funcionar. né? Então, assim, Jenga, lembra Jenga? Já jogou Jenga? Vai sim, puxando sim, aquelas madeirinhas exatamente. lá? É Isso. Então, aquilo. assim, quando a gente chegou aqui, era muito importante que o equilíbrio psicológico, principalmente o equilíbrio psicológico, Fundamental. de todo mundo tivesse no mesmo patamar. Porque se um lado fraquejasse um pouquinho, a gente poderia colocar em risco toda a nossa mudança e teria que voltar para o Brasil. Como já aconteceu com várias famílias que vieram do Brasil para cá, que eram conhecidos nossos, amigos nossos, que ficaram aqui durante um tempo e, infelizmente, eles não se adaptaram e tiveram que voltar. E isso acontece com muitos brasileiros, não que só vêm para Israel, mas que vão Claro. para Portugal, para o Canadá, que tentam uma vida na Austrália. Eu tenho vários amigos em todos esses lugares que eu citei, com exemplos positivos e não tão positivos que tiveram que voltar. Então, voltando ao começo do nosso bate-papo, Cris, o tema experiência que você pode compartilhar com as pessoas e tentar, através da sua experiência, abrir os olhos das outras pessoas, ele sempre é muito válido. E te Sim. traz esse bem-estar de poder mostrar um pouquinho da sua história para que isso sirva como. Você não precisa ser uma celebridade, mas se Claro. você tem alguma coisa a somar na vida do próximo, como um pastor, um rabino, não importa qual seja a religião, Sim. é muito válido para o autoconhecimento e para o crescimento do seu eu mesmo. Claro. Então, se as pessoas conseguirem ter essa noção de que todo mundo realmente pode se ajudar, não só fisicamente ou materialmente, mas espiritualmente, as coisas elas fluiriam de uma forma muito diferente. Você tinha falado no começo que eu também era mágico, né? Eu estava falando aqui no Brasil, eu fazia apresentações, palestras mágicas para empresas e para eventos sociais. E assim que eu cheguei aqui, eu consegui fazer parte da Associação de Mágicos daqui. Legal. Então, para falar que a mudança no mindset também precisa de planejamento, porque antes de vir para cá, eu já tinha entrado em contato com essa associação, que é a única associação que Israel tem. Então, hoje a gente tem mais de 200 mágicos na associação, que Legal. é uma associação muito presente. Então, a gente tem encontros mensais, mesmo durante a Ativa, né? pandemia, super ativa. E hoje eu sou um membro da associação já praticamente desde que eu cheguei, tenho Olha. diploma da associação, tive que fazer um teste para provar que eu era mágico. E para Um teste mostrar, e para mágico. e para mostrar, eu acabei conhecendo alguns mágicos daqui de Israel, alguns até muito conhecidos. Hoje eu sou amigo pessoal do Uri Geller, que uma pessoa que fez muito sucesso na década de 70 e Aqui no 80 no mundo Brasil. inteiro. No mundo É. inteiro, no Brasil ele aparecia no Fantástico, enfim. Questão de E ele era. entortar os, né? Então, olha aqui, ele Aí, olha fazia aí. entortamento Pô, de vai ter metais. mágica hoje no Mandou Real? Vai Então, mandar real a mágica? eu queria mandar essa aqui no nosso Manda! É papo, agora. porque é o seguinte, essa aqui tem muito a ver com um pouquinho do que a gente falou. Teoricamente, a gente não conseguiria mudar Estado, né? A a- composição. o estado de Eu uma nunca colher. entendi isso, Ri. Eu nunca entendi. Já vi você Então, fazer, mas, cara, a gente não conseguiria pessoalmente eu mudar. vi, gente, eu vi pessoalmente. O negócio é Então, exatamente o que ele vai mostrar aqui. Eu não sei se o é a que que mesma eu vou coisa que ele fazer vai aqui? fazer. Ó, o Mas que vamos que eu ver. vou fazer aqui? Ó, eu vou assinar essa colher aqui, eu vou mandar para você, Cris, porque você sabe que a Fernanda tá indo para o Brasil agora domingo, né? Sim, E sim. ela vai te entregar para você colocar essa colher no teu cenário aí depois, tá bom? Maravilha. Pode me Então aqui, ó, entregar. Vou colocar. eu, eu coloquei aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver, eu assinei meu nome aqui, ó. Tô Dá para vendo. ver? Dá pra ver, Richard. Boa. Então o que que eu queria que você fizesse? Você tem uma colher aí? Você consegue pedir uma colher aí Consigo? Me dá um para minuto? alguém? Então vamos Claro, lá. lógico. Então faz a Claro. propaganda do Mandou Real aí pra galera enquanto eu vou lá buscar. Beleza. Pode deixar. Pode deixar. Então é o seguinte, pessoal do Mandou Real, o que que vai acontecer agora, olha, tá? Enquanto o Cris pega lá a colher dele na cozinha. A gente conversou aqui que para a gente mudar o nosso mindset, a gente tem que ter a mente aberta. Teoricamente, para a gente dobrar uma colher dessa, qualquer um vai falar, não, é impossível, ou teria que ser um truque de mágica para isso acontecer. E as coisas não são bem assim, elas não são super sim ou não, né? A gente tem que realmente abrir a nossa cabeça e tentar ver as coisas de um jeito diferente para que a mágica aconteça na nossa vida. Pegou a Aí, colher aí, Cris? só Pegou? colocar o fone. Pegou a colher? Peguei a Ó, colher, manda ver. o que que eu quero que você faça? Pega a colher assim na sua mão, Certo? bate aí para ver se é de verdade, Cris. Bate a sua aí. É de verdade, né?
De verdade, real. Beleza, o que eu quero que você faça? Se a gente for dobrar a colher assim, ó, tenta dobrar a colher assim, você vai conseguir dobrar um pouquinho, Uhum. Sim, tô conseguindo. certo? O que eu quero que você faça é que você tenta dobrar a colher assim, ó, que você dê um twist na colher. Como se você conseguisse fazer um twist na colher. Cara, não é fácil, não. Não tá conseguindo? Não, muita força. Vai... Então, olha para mim aqui, ó. Olha Não para dá, mim, não. ó. Essa é a colher que eu assinei para você, tá? Olha Certo? o que eu vou fazer. Eu vou colocar o meu dedo indicador aqui em cima e todo mundo sabe que a gente tem energia. O corpo do ser humano, ele emana energia. Sim. Uma das coisas que a gente aprende é canalizar a nossa energia para tudo que a gente quer. Por exemplo, quando você teve a ideia de abrir o podcast, você canalizou a sua energia para você criar o teu projeto, para você fazer Sim. ele funcionar, para Muito você legal. todas as ideias que você teve, isso tudo vem de dentro da gente, né? A gente Sim, tem referências externas, mas você canalizou aquela sua vontade de fazer para que desse certo. claro. Quando a gente aprende a fazer números de ilusão ou a gente aprende a mexer com a energia, a gente pode tentar e conseguir fazer coisas assim, ó. Eu vou colocar aqui meu dedo indicador aqui. Eu vou virar a colher e vou virar ela mais uma vez. E vou virar ela mais uma vez. Se você tentasse fazer essa experiência, por você não ter os skills, né, o conhecimento para fazer com que essa mágica aconteça, com esse efeito de poder influenciar numa substância metálica, talvez você não conseguiria fazer. Mas olha o que eu consegui fazer, Cris. Eu vou te Cara, mostrar ela aqui, ó. você tá de Você consegue brincadeira. ver? Aqui, ó. Claro que eu consigo. Ó. Ah, meu. Então, assim, ó, para a gente guardar um pouquinho É desse nosso isso. papo, para a gente guardar um pouquinho desse nosso papo, quando você receber essa colher aí no Brasil, Ah, você guarda, você põe brincadeira. no teu cenáriozinho e que isso aqui sirva de lembrança E para ó, saber que a gente pode qualquer tudo, coisa. Cris. A gente pode tudo. E fica muito mais fácil se a gente tem mentores e pessoas próximas do nosso convívio que inspirem as nossas mudanças, que inspirem as nossas conquistas. Sim. É, cada vez mais aprendendo que realmente um ser humano precisa do outro. E sozinho a gente não constrói nada. E Cara, aí, quem sabe, eu vou treinar quem isso sabe, aqui. Fazer quem assim, sabe da, aí quem sabe virar da pro próxima lado vez pro você outro. consegue Ah, chegar você tá de aqui, ó. brincadeira. Não, isso não é sério, gente. Foi mágica, mandando real a mágica aqui, ó, para vocês Aqui, ó. nesse episódio. Richard Bromberg, diretamente de Israel. E, cara, quero te agradecer muito Imagina. pela presença aí, né? Mas a presença aqui também conosco e deixando a sua semente aí das suas experiências, essa semente de mudança de mindset, mudança de vida, né? Que você mudou completamente, mas não mudou quem você é, porque no fundo você continua esse artista que você é, incrível, né? A família toda cada vez melhor. O Johnny tá sei lá, talvez maior que eu agora, deve estar com Tá 1,90 quase lá. m. E assim, bem maior que você já era faz tempo, mas assim, Já. é muito legal. E você vê o desenvolvimento. Gente, eu tô falando aqui, ó, com uma pessoa que é com a família toda, que passou em poucos anos a falar hebraico. Sabem que é isso? Viver em contato com uma língua completamente diferente, uma vida com costumes diferentes. E isso, olha, para mostrar para vocês que é possível. Então, assim, como ele falou dos mentores, ele está sendo aí uma pessoa que deu o primeiro passo. Um mentor nada mais é que uma pessoa que tentou, em primeiro lugar, tentou, pensou, né? Idealizou, mudou a cabeça, mudou o pensamento. Ele falou: não, eu posso tentar, eu posso ir. Não, mas não só tentou, ele executou. E nessa execução, deu o primeiro passo, o segundo passo, e a hora que ele viu, ele está aí se desenvolvendo profissionalmente, se desenvolvendo mentalmente, fisicamente, as coisas, as experiências que ele tem tido, as coisas que ele tem comido, né? Só ele sabe, e os Sim. lugares que ele tem visitado, os mergulhos que ele tem dado aí no mar, que é completamente diferente. Depois eu vou chamar o Richard também para a gente fazer um programa especial falando sobre a Terra Santa, né? Falando sobre as experiências Ah, ali, tem muita mostrando um coisa para pouco. contar. Muito E, ó, legal. Cris, e você, só pra gente encerrar, é, a mudança de mindset, ela tem muito a ver com crenças limitantes. Essas crenças Claro, limitantes que a gente aprende desde pequeno. Então, não faça isso. Ah, não faz isso, que isso aí não é para você. tá certo. Ou, não, você não leva jeito para isso. Ninguém da sua família nunca fez isso. Isso. Quando a gente aprende a jogar fora essas crenças limitantes, a gente abre um universo aí dentro da gente que mostra N possibilidades que às vezes passam
todos os dias na nossa frente e a gente não vê. Assim, se der 2 minutinhos, eu só queria encerrar com uma Vai, historinha manda que ver, você eu acho tem que é toda a super válida. liberdade. Tinha um pequeno povoado, um povo judeu, né? Morava ali, e teve uma enchente naquele lugar. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa, essa história pequena que eu vou contar, essa pessoa, ela era muito religiosa, ela era realmente muito devota a Deus, né? E aí ela estava lá no meio da enchente, a água subindo, 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 passou um barco, e o barco parou perto da pessoa, e as pessoas falaram, sobe. Ele falou, não, 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 Deus vai cuidar de mim. E aí o barco foi embora. E a água continuou subindo, subindo, ele já não tinha mais onde ficar no telhado da casa dele. E aí veio um outro barco e falou, sobe aqui. Ele falou, não preciso, Deus vai cuidar de mim. E o barco foi embora, porque as pessoas tinham que dar espaço para outros, para chegar num local que estava seguro, que estava seco. Passou o terceiro barco, o cara já estava que nem quando a gente vê em desenho animado, sabe quando ele tá na pontinha da chaminé ali, não tinha mais o que fazer. O terceiro barco passou, falou, vem para cá, tem lugar para você no barco. Não preciso, Deus está comigo, deixa comigo. E o barco foi embora, o que aconteceu com ele? Ele morreu afogado. Quando ele chegou no céu, ele encontrou com o Senhor lá e falou, pô, Deus, eu fui devoto a você todo esse tempo, assim, fazia todos os mandamentos, respeitava tudo que você falava, você deixou eu morrer? Ele falou, eu fui te salvar 3 vezes e você não quis. Então, a brincadeira da história, mas o resíduo que vai ficar dessa história para finalizar o bate-papo é o seguinte: sempre Deus está com você, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser o seu próprio mentor. Você vai pegar os conhecimentos, não importa qual a sua religião, pegue os conhecimentos, todas as religiões têm os conhecimentos melhores possíveis, a religião quer te aproximar de Deus, essa é a função maior da religião, Sim. mas você tem que fazer a sua parte, se você só entregar para ele, as coisas elas não vão andar. Sim. Então, é uma parceria, e essa parceria que o ser humano tem que fazer com outro ser humano, e com outro ser humano, e com outro ser humano, para que vire uma cadeia do bem, que vire uma corrente do bem, para a gente ter um equilíbrio. Deus está justamente, Deus está exatamente nesse negócio, nessa cadeia, nessa corrente. Exato. Sim, é ele que toca as pessoas, mas as pessoas têm que fazer o papel delas também, porque senão a gente não sai do lugar. Exato, então você é uma corrente, você é parte dessa corrente, você não se sinta tão pequeno, nunca se sinta tão pequeno, tão incapaz, claro, tão impotente. Sinta-se também, não precisa se sentir tão potente ou tão super potente, como o Júnior não está aqui hoje no nosso podcast, ele mandou um abraço para você também. Ele manda um beijo para ele. Cris, manda real lá com o Ri, eu não vou poder estar, mas olha, no próximo eu já vou comentar aqui com ele também, de como foi, ele vai assistir também. Mas, não, assim, e a gente tenta fazer uma nós três. Vamos fazer. Eu queria que ele participasse, hoje não deu, mas ele mandou um abraço para toda a audiência aí, toda a galera. Mas assim, a mensagem que fica, se ele tivesse aqui, eu tenho certeza que ele falaria a mesma coisa. Olha, seja você parte dessa corrente, nunca se sinta nem o elo da corrente, pouco, mas busque um equilíbrio, mas faça, né? Faça na medida do que você tem, né? A gente acaba citando várias vezes Mário Sérgio Cortella nessa frase em especial, né? Eu gosto desse pensamento em especial. Não gosto exatamente de tudo que ele fala, não, mas eu gosto dessa frase. Eu acho que a gente tem que buscar fazer o melhor que a gente pode com a ferramenta que a gente tem no momento, hoje, né? Sim. Quando a gente tem uma ferramenta melhor, um pouco melhor ou bem melhor, possa fazer melhor ainda. Então não espere ter a ferramenta, né? Seja como o Richard, faça com que você tenha. Você tem uma família, você tem um cachorro, 2, né? Você tem uma vida pela frente, você tem força, energia. O que é que você pode ligar? Você tem uma colher na mão, talvez você tenha uma colher na mão. O que é que eu posso fazer de melhor com essa colher aqui para impactar as pessoas? Olha aí, a minha colher continua igual, mas alguém com conhecimento, com inteligência e com sabedoria pode chegar muito mais longe. Então, adquira conhecimento, adquira sabedoria. Richard Bromberg mandando real para nós aqui, diretamente de Israel. Então, Ri, se prepara para o próximo aí, talvez a gente tente gravar alguma coisa ali diretamente do Muro das Lamentações ou de algum Fechou, a gente faz. A gente faz, eu sento lá no lugar, a gente mostra algumas histórias lá e a gente volta ao assunto das crenças limitantes, que eu acho que é super importante para todo mundo entender que a gente sempre pode mais, tá bom? Você pode mais, o Richard pode mais, eu posso mais. E não se contente com menos, não se contente com uma vida medíocre, né, mediana. Isso não é legal. É legal você sempre se esforçar para dar o seu melhor para os outros, para receber também, não só dos outros, às vezes não exatamente diretamente dos outros, mas você vai receber de Deus, vai receber da sociedade, do governo, talvez, ou de alguém. Não o universo. Do universo. Você vai. O universo conspira sempre. Exatamente. É o poder mesmo que o universo tem. Deus criou tudo isso. E é isso lá.
lembre sempre dessa colherzinha. Essa colher pode fazer toda a diferença na sua vida. Saiba usar o poder que você tem na sua mão, meu querido e minha querida. Você tem o poder. A força está com você. Eu sei que você gosta muito dessa Do Star Wars. do Star Wars, Sim. dessa série, né? Dessa trilogia, né? Só uma trilogia, né? Hoje em dia. Não, trilogia tem muito mais, já tem mais de 9. Nonologia, não sei como chama isso. Mas muito bom, Ri. Obrigado pelo seu tempo aí. Eu sei que você está no meio do trabalho. Obrigado, Cris. Deixou de almoçar para estar Tranquilo. aqui. Tranquilo, sem problemas. Foi um prazer. Mas, E ó, muito obrigado. próxima vez eu quero ver a colherzinha no teu cenário e a gente volta a falar sobre crenças Maravilha. limitantes e coisas super legais daqui da Terra Santa. Eu vou deixar a colher aqui atrás como um símbolo para mim, para eu saber que sempre é possível evoluir e a gente nunca deve deixar essas crenças limitantes nos limitarem, né? E se te limitou, viva liberto, porque você é livre, em Deus você é livre, você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Então esse é o momento de você tomar posse de tudo isso. Obrigado, Ri. Até mais. Um beijo. Obrigado, um abração para toda a família aí em Israel. Que seja Mando, pode deixar. Uma semana maravilhosa aí para vocês. E um ano maravilhoso que está começando, né? Quer dizer, para nós aqui. Para todo mundo. Né? Para todo mundo. Para todo mundo, para vocês também, Cris, para toda a tua família aí, que a gente ama muito. E para o pessoal do Mandou Real, um beijo para vocês. E a palavra que a gente termina hoje é uma palavra que significa muito para todo mundo, que é Shalom. Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Mandando real aí com a galera. Valeu.